Eu queria dar uma palavra sobre nossa roda de leitura. Nós fizemos uma mudança nessa última temporada nossa, agora chegando no final, temos um livro para outubro e um livro para novembro. O livro sobre teologia do cotidiano, que era o livro que leríamos em setembro, nós acabamos lançando para novembro. Então, se você comprou o Teologia de Cotidiano, que era para setembro, segure aí. E em novembro a gente vai voltar a ele. Vai ser o nosso último livro. Aqueles que não compraram vão poder comprar para a roda de novembro. Para essa roda desse mês de outubro, nós vamos ler o livro do Jonathan Menezes, No Caminho do Bem. Eu já fiz um vídeo sobre esse livro, já expliquei também que ele chegou um pouquinho atrasado esse mês, então, em vez de fazermos a roda na última segunda-feira de outubro, nós faremos na primeira segunda-feira de novembro, No Caminho do Bem, que é um livro sobre os ensinos éticos do Evangelho e como aplicá-los nos dias de hoje. Um livro muito fácil de ler, brevíssimo. É muito bom você ter na sua estante, até por causa do tema que ele trata. E em novembro a gente termina a temporada de 2025 da Roda, lendo Teologia para o Cotidiano, que é o livro de setembro passado para novembro. Também a gente volta a falar sobre ele, sobre uma atividade final que a gente vai ter com esse livro lá em novembro. Bem, eu queria dar uma palavra hoje, então, sobre o tema de hoje, que estamos agradecendo a Deus pela vida dos nossos professores, pela vida daqueles que trabalham lecionando, pela vida daqueles que abençoaram outras pessoas através da sua vocação docente. E eu queria ler com vocês aqui um pedaço da conversa de Filipe com o eunuco, o etíope, que Filipe encontra. E quando a carruagem para, ele vê que ali dentro está um homem lendo o profeta Isaías. E Filipe, então, pergunta a ele: o Senhor entende o que está lendo? E ele responde: como posso entender se alguém não explicar? E aí o texto segue, vocês conhecem bem. Filipe então sobe na carruagem e começa a explicar aquele trecho da profecia de Isaías que o etíope estava lendo, e todo o restante do texto faz referência ao que acontece com a vida daquele homem após aquela explicação dada por alguém a quem ele pediu que explicasse. E a partir da explicação mudou a sua vida. Mudou a sua vida e mudou os rumos da fé cristã na África. Até onde a gente saiba, a fé cristã chega à África, chega à Etiópia, através desse etíope. E talvez ele tenha sido o primeiro cristão no continente africano, esse continente africano que depois nos vai abençoar tremendamente, muito especialmente na área da teologia. Grandes teólogos do segundo e do terceiro século saíram da África, e o maior deles, o maior dos 500 anos primeiros de cristianismo, era um teólogo africano, Agostinho de Hipona, que obviamente era negro, era da África, Santo Agostinho. E você tem colégios agostinianos, e você tem a teologia agostiniana. Talvez ele só seria superado depois, na Idade Média, pelo Tomás de Aquino,
Mas naqueles primeiros 500 anos de cristianismo, Agostinho foi uma referência. Quando Martinho Lutero foi enterrado, já na época da Reforma, o Felipe Melanchthon, que conduziu a cerimônia de sepultamento do Martinho Lutero, fundador do luteranismo, ele disse que houve 5 nomes especiais na pregação do Evangelho: o profeta Isaías, Jesus, Paulo, Agostinho e Lutero. E qualquer referência que você quiser sobre a teologia e a importância da teologia nesses primeiros 500 anos, que a gente chama de teologia dos pais da igreja, a teologia patrística, Agostinho sempre vai ser lembrado como o maior teólogo da época. E ele vem justamente desses cristãos africanos que surgem a partir desse etíope. Quer dizer, a gente nem imagina os desdobramentos que acontecem. Quer dizer, Filipe nem imaginava os desdobramentos que iam acontecer quando ele parou para explicar, para ensinar a Bíblia para aquele etíope e tudo que viria depois. Então eu queria usar esse texto, que para mim é uma referência nessa área, e queria trazer aqui pelo menos 3 considerações sobre a questão de ensinar como um todo, e depois, numa terceira consideração, a questão de ensinar a Bíblia de maneira muito particular. Eu acredito que professores, os que ensinam, compartilham ensinamentos, compartilham o que sabem. Nos dias de hoje, muito especialmente nas características dos dias de hoje, os professores, os que ensinam, deviam primar por algumas coisas, mas pelo menos por 3, que se tornariam uma espécie de pedra de toque do seu trabalho. A primeira coisa que hoje, nas especificações de hoje, nas características dos tempos modernos, precisamos dos professores, é que os professores nos ensinem ou nos levem a aprender a aprender. Nós, hoje, somos tremendamente abençoados por aqueles professores que fazem um aluno aprender a aprender. Isto é, um professor que consegue entender que o aluno precisa ter uma certa autonomia e que a sua função docente não é criar um cordão umbilical com o aluno, como se ele, o professor, fosse sempre a fonte de conhecimento e de informação, a única possível. Mas um professor deveria, na sua atividade docente, levar um aluno a aprender, para que, com o tempo, ele dependesse cada vez menos dos seus instrutores e se tornasse um pesquisador, ele mesmo, disposto a ir atrás daquilo que ele quer entender e, principalmente, conhecendo os mecanismos para obter isso. Isso a gente percebe nas coisas mais simples. Por exemplo, quando a gente entra numa livraria e vê lá as pessoas escolhendo livros, vendo livros, o que acontece muitas vezes é que as pessoas não sabem como escolher livros, e hoje em dia é importante, de certa forma, saber, porque já que vai comprar um livro e vai investir um dinheiro ali, é bom que seja alguma coisa que vale a pena.
Mas às vezes a gente vê essas pessoas indo de banca em banca, na livraria, de prateleira em prateleira, não há maior dúvida sobre o que vão comprar, o que vão adquirir. E o leitor, ele precisa ter em si já critérios muito bem estabelecidos para que essa escolha aconteça de maneira muito produtiva. Então, um leitor precisa saber, não só para comprar livros, mas muito especialmente precisa saber comprar os livros certos. O leitor, mais do que interessar-se em ler, ele precisa interessar-se em ler os livros certos. Eu tenho para mim um critério que é meu. Não precisa se tornar um critério universal, mas é meu. É meu. Eu acho que uma pessoa a gente conhece bem quando sabe quais são os livros que ela tem lido. E o que ela pensa desses livros. A questão da capacidade de saber escolher o que vai ler é importante. Mas isso a gente só adquire com alguém nos ensinando, ou com alguém nos dando o caminho das pedras, ou com alguém colocando em nós algumas ferramentas que vão ajudar isso aí. Então, o primeiro grande desafio dos professores hoje não é criarem cordões umbilicais com seus alunos para que eles dependam, não. O professor que consegue fazer bem o seu trabalho é aquele que faz com que o aluno dependa cada vez menos dele e consiga por si mesmo trilhar os caminhos da sua própria pesquisa, dos seus próprios estudos, do seu próprio conhecimento. Ele precisa aprender a aprender. A gente precisa aprender a estudar, a gente precisa aprender a pesquisar, a gente precisa aprender a ler, a gente precisa aprender a criticar, a gente precisa aprender a separar o que é bom do que é ruim. E aí o professor tem um lugar muito especial, que é criar no aluno essa capacidade crítica. Todo professor tem como desafio primeiro criar no seu aluno a capacidade crítica para que ele independa cada vez menos de gurus e cada vez menos de influencers e possa ele mesmo fazer as suas escolhas, trilhar os seus caminhos e chegar às suas próprias conclusões. Um aluno só está aprendendo quando aprende a pesquisar, quando aprende a selecionar, quando aprende a criticar, quando sabe separar e priorizar as coisas. É aí que ele está aprendendo. E é aí que um professor cumpriu a sua função, formando alguém crítico que sabe caminhar por seus próprios passos e construir a sua própria vida intelectual. Então, primeiro desafio do professor é ensinar a aprender. Fazer com que os alunos aprendam a aprender. Para andarem nos seus próprios pés. Para trilharem seus próprios caminhos. O que a gente mais vê no âmbito da ciência, no âmbito da filosofia, no âmbito do conhecimento, são discípulos que se tornaram independentes de seus mestres e criaram caminhos alternativos. Então você tem, por exemplo, na área da psicologia, você tem Freud, que é a grande referência. Mas você tem os discípulos de Freud, que criaram caminhos alternativos, se afastaram um pouco das linhas mestras que receberam, e você tem, por exemplo, Lacan, que é um freudiano inicial, mas que criou um caminho completamente diferente e criou uma escola, a ponto de você ter freudianos tradicionais e lacanianos que aprenderam a entender Freud através de Lacan. Bem, isso acontece demais em qualquer área, inclusive na área da teologia.
Quando você tem os grandes teólogos e tem os discípulos desses grandes teólogos que começam a criar seus caminhos. Esses foram os verdadeiros mestres. Os que deram instrumentos para que seus alunos e seus discípulos criassem seus próprios caminhos alternativos no caminho do conhecimento. Bem, os professores precisam ensinar os alunos a aprenderem. Os alunos precisam aprender a aprender. Esse é o grande desafio dos professores. Mas tem uma segunda coisa, e que vai um pouco mais além do que isso. Os professores precisam despertar nos alunos o gosto por saber. Gostar de saber. Apreciar conhecer. Gostar de estudar. Gostar de pesquisar. Gostar de aprofundar-se. Gostar de alargar seu conhecimento. Não basta o professor ensinar, o professor tem que fazer o aluno entender que é melhor saber do que não saber. O professor precisa levar o aluno a gostar de saber, a gostar de conhecer, ou a preferir sempre saber do que não saber, ou mais, a preferir sempre saber mais do que saber menos, ou mais, a preferir sempre saber bem mais do que só saber mais. Esse caminho do gostar de estudar, do apreciar, de ter prazer no estudo e na aprendizagem, é papel do professor ensinar o aluno a ter prazer com isso, o prazer de ler, o prazer de estudar, o prazer de descobrir, o prazer de conhecer. Acontece alguma coisa por dentro da gente, quando a gente está sentado, e de repente alguém lá falando, e essa pessoa que está falando, de repente faz referência a algo que nós simplesmente desconhecíamos, e de repente a gente descobre aquilo e diz, poxa, é isso. Como é que eu nunca pensei nisso? Como é que isso nunca me ocorreu? E aquilo incomoda a gente, mexe com a gente, e dá um prazer. Porque é prazer também. Dá o prazer de descobrir. Dá o prazer de saber. A gente levanta e sai dali, sabendo uma coisa, conhecendo uma coisa que não conhecíamos. E aquilo dá um prazer. O prazer de saber. O prazer de ter descoberto. Esse prazer de conhecer, o professor precisa despertar nos alunos. Esse sentimento de se aprazerar com aquela informação, de sair de lá dizendo, agora minha cabeça mudou. Espera aí, lançou uma luz aqui que eu não sabia. Abriu minha cabeça aqui para uma outra coisa que eu não sabia. E de repente dá um prazer ali, que é um prazer como outro. É como se você tivesse entrado num restaurante e experimentado uma comida nova. É como se você tivesse assistido um filme bom de se ver. É como se você tivesse tido uma conversa gostosa de ter. Prazer. O professor precisa despertar nos alunos esse prazer pelo conhecimento. E eu vou dizer muito especialmente por quê. Hoje em dia, com essa cultura de influencers que a gente tem aí hoje, muito disseminada de certa forma, a impressão que se dá é que você faz só para ganhar dinheiro, ficar rico e pronto. Então você conversa com uma certa turma, o pessoal simplesmente despreza o conhecimento, despreza saber. Aí você tem um bando de influencers que expandem um conhecimento meramente superficial, conhecimento de iceberg, que é aquela ponta, você conhece a ponta, mas não sabe o resto.
E o pessoal ganhando dinheiro à beça, ganhando dinheiro à beça, ganhando dinheiro à beça. E, na verdade, o desenvolvimento do conhecimento, ele acontece muito pouco, ou quase nada. E mais, a pessoa acha que está levando vantagem em ouvir essas informações que são informações meramente superficiais, informações de verbete de enciclopédia, sabe? Informação vista por cima, sem nenhuma profundidade. Mas a gente só consegue romper isso se a gente tem prazer de saber. E se para a gente saber dá prazer. Se para a gente conhecer dá prazer. Se para a gente é sempre melhor saber muito do que saber pouco. E é nesse sentido que os professores têm um lugar muito especial na nossa vida, que é não só ensinar a gente a aprender, mas também ensinar a gente a gostar de saber. Porque quando a gente começa a provar do saber, quando a gente começa a sentir o gosto de saber, quando a gente começa a sentir o gosto do conhecimento, isso vicia. É um prazer que vicia. E a gente não admite mais não conhecer. E a gente não admite mais não saber. Basta experimentar. E é essa experiência de saber e conhecer que os professores têm a grande incumbência de fazer com seus alunos com que eles tenham prazer de conhecer e prazer de saber. É professor que desperta isso. Olha, eu menciono a vocês todos os professores, todos, sem exceção, que passaram pela minha vida e que eu lembro do rosto e do nome. Madre Beatriz, Externato Santo Antônio. Eu tinha 4 anos, eu lembro do rosto, lembro do nome, e com 4 anos eu lembro o prazer que eu sentia com as coisas que ela ensinava. Professora Rita, 6 anos de idade, a professora que começou a me ensinar a ler. Minha primeira namorada, meu primeiro grande amor. 6 anos de idade. Lembro do rosto, lembro do nome, lembro do prazer que eu sentia. Alba, Leila, Ione, Lélia. Lembro do nome, lembro do rosto, lembro do prazer que eu sentia. Na igreja, meus professores de EBD, Alfredo e Maili, Herotildes e Leisa, e nem são nomes fáceis de guardar. Eu lembro do rosto e lembro do nome. Mas lembro especialmente do prazer que me davam. Porque o estudo tem que dar prazer. O ser humano gosta de ter prazer. O que marca o ser humano é o prazer que ele sente. O que vai fazer com que a gente não esqueça mais é o prazer que essas pessoas nos dão. O prazer de saber e de como nos fizeram saber. Esse prazer é que marca essas pessoas na nossa vida e a gente não esquece mais. Por isso, professor tinha que dar sempre prazer para os seus alunos. Estudo tem que ser uma coisa que dê sempre prazer. A leitura tem que ser uma coisa que dá prazer. Porque é o prazer que a gente não esquece. É o prazer que a gente não esquece. E vai lembrar daquelas pessoas e daquelas situações por causa do prazer que deram. Então temos aqui dois grandes desafios para professoras e professores. Ensinar a aprender. Professor tem que ensinar aluno a não precisar de gurus. Professor tem que ensinar aluno a não precisar de influências.
a fazerem seus próprios caminhos, a aprenderem a aprender. E professor tem que ensinar aluno a ter prazer de saber, a ter prazer de conhecer, porque é isso que vai marcar a sua vida. A terceira coisa tem a ver de maneira muito especial com professores de Bíblia, que apesar do fato de termos aqui na nossa igreja professores que atuam como sua profissão na área docente, nós temos aqui na nossa igreja a escola bíblica dominical e demais outras áreas, como discipulado, como estudos bíblicos alternativos, como grupos de comunhão, onde são lugares onde estamos sempre ensinando e aprendendo. Temos aqui na nossa igreja pessoas que ensinam a Bíblia e que fazem exatamente o que Filipe fez aqui com o etíope. E é aqui que eu quero dizer a terceira coisa que o professor precisa fazer, muito especialmente no caso dos professores de Bíblia. O professor de Bíblia, o professor que ensina a Bíblia, a pessoa que ensina a Bíblia está fazendo exatamente o que o Filipe fez com o etíope. O etíope disse: como entender se alguém não me explicar? E aí o Filipe explicou ao etíope, explicou a palavra. Os professores de Bíblia estão explicando a palavra, estão atendendo pessoas que dizem: como eu vou entender se alguém não me explicar? É esse processo. Só que é o seguinte: para que é que a gente ensina a palavra? Para saberem um conjunto de versículos de cor? Não. Para trazerem na mente, na memória, o nome de todos os reis de Israel e de Judá? Não. Para saber de cor o nome dos 12 apóstolos? Não. Para saber recitar todos os livros bíblicos, do primeiro até o último? Não. Isso ajuda. É bom saber do que não saber. É melhor saber o nome dos 12 apóstolos do que não saber. É melhor saber o nome dos reis de Judá do que não saber. É melhor saber onde é que está o livro de Abacuque e como encontrá-lo do que não saber. É claro que é sempre melhor saber do que não saber. Óbvio que sim. E o prazer que dá. Gincana bíblica. Quem achar o livro ganha um prêmio. O primeiro que acha o livro tem prazer de ter encontrado aquele livro antes dos outros. Então aprendeu a ter prazer de saber. Está ótimo, está tudo encaixado. Mas não é só para isso que nós lecionamos a Bíblia. Existe uma ponte, ou digo, existe um abismo entre o texto bíblico e o leitor. Esse abismo é intransponível. Ou é perigosamente ultrapassado, se não for ultrapassado bem. Você tem o livro da Bíblia que, no mínimo, tem 2000 anos, se for o caso dos livros do Novo Testamento. Mas você tem livro na Bíblia que pode chegar a 3000 anos. Então você tem um livro que está lá escrito há 3000 anos, e você é o leitor que está vivendo aqui 3000 anos depois. Você tem a Bíblia escrita numa cultura totalmente diferente da nossa, que não tem mais nada a ver com a nossa cultura. Num mundo completamente diferente do nosso, que não tem mais nada a ver com o nosso mundo. E você tem um leitor que está na cultura dele, vivendo no mundo dele. Então, entre esse texto e esse leitor, você tem um abismo intransponível. Que para passar esse abismo, ou seja, para compreender
o que aquele texto está dizendo, você precisa saber pesquisar, saber estudar, e para isso você tem a hermenêutica, você tem os métodos de interpretação da Bíblia, você tem os métodos de conhecimento do texto bíblico. Então começa a construir a ponte. E aí vem o mais importante, que o que todo aluno de Bíblia e todo leitor de Bíblia está perguntando é: o que esse texto de 3.000 anos atrás tem a ver comigo hoje? O professor de Bíblia vai construir essa ponte. O professor de Bíblia vai construir a ponte que vai mostrar ao leitor de hoje o que é que aquele texto tem a ver com ele. E o professor de Bíblia pode construir isso bem, seguramente, ou pode construir mal. Uma interpretação da Bíblia mal feita estraga o leitor. Um leitor da Bíblia hoje, mal direcionado, mal conduzido na interpretação do texto, pode estragar a vida dele. Pode estragar a vida dele. Então o professor de Bíblia tem essa função de construir essa ponte entre o texto bíblico e o aluno, porque a gente aprende a palavra de Deus, não é para saber o nome dos 12 apóstolos, é para saber o que é que a palavra de Deus tem a ver com a minha vida hoje. De que maneira eu vivo a palavra de Deus hoje. De que maneira o que aquele texto de 3.000 anos atrás pode influenciar minha vida hoje. Ou o que há nesse texto de 3.000 anos atrás que pode mudar a minha vida hoje. Aí entra o professor. O professor é esse construtor das pontes entre o texto bíblico e a vida das pessoas. Entre o que o autor bíblico escreveu e o que aquele texto tem a ver com o dia a dia das pessoas hoje. O que tem a ver comigo, com a minha família, com o meu emprego, com as minhas escolhas, com a minha decisão, com meus passos, com meus convívios, com meus pensamentos, com minhas experiências. O que é que aquele texto tem a ver com tudo isso? E é aí que o etíope perguntou a Filipe: não entenderei o profeta Isaías se alguém não me explicar, porque eu quero saber o que é que Isaías tem a ver comigo. Eu quero saber o que esse texto de Isaías tem a ver com minha vida. Os nossos professores de Bíblia, os nossos professores de EBD, os nossos professores de estudo bíblico têm diante de si esse grande desafio, que é o maior desafio na sua atuação docente, é fazer com que seus alunos aprendam a Bíblia, fazer com que seus alunos tenham prazer com o estudo bíblico e mostrar para os seus alunos o que a palavra de Deus tem a ver com suas vidas. Então, digamos que os professores são engenheiros que estão construindo essa ponte entre a palavra e a vida. Vocês, professores, são esses engenheiros, são esses arquitetos, são esses construtores dessa ponte. Seus alunos estão ansiosos para saber o que aquilo que foi escrito lá tem a ver com a vida deles. E é você, professor de Bíblia, professor da EBD,
professor dos estudos bíblicos, professor dos grupos bíblicos, professor dos encontros bíblicos. É você que é desafiado a fazer isso. Por isso, a sua função é extremamente nobre. Nobre, porque toca nas vidas, mexe com vidas, forma vidas, em vários sentidos, mas no que se refere ao ensino da Bíblia, muito especialmente, forma vidas para serem uma bênção no reino de Deus. E vocês são os grandes responsáveis por isso. Que Deus os abençoe e que Deus os acompanhe. E principalmente que Deus os capacite cada vez mais, para que seus alunos de Bíblia, para que as pessoas a quem vocês ensinam a Bíblia, possam, de maneira profunda e marcante, daqui muitos anos, lembrar-se do seu rosto e do seu nome e da influência que você teve na vida deles. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.